Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 8 de outubro de 2025. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, tudo bem. Assim, né? Nem tudo, mas estamos aqui. Até agora meu computador não desligou. Vamos em frente. Olha aí, hein? Grande evolução. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tirando tudo que tá ruim, eu acho que o que sobra fica mais ou menos. Mas estamos aqui, começando mais uma gravação de episódio da semana. Eu espero que quando a gente lançar esse episódio, Vitor, que no domingo, dia anterior, a gente tenha visto muitas manifestações pelas ruas do país. Boa, Rodrigo. Lembrando que hoje a gente tá gravando aqui, né, numa quarta-feira. A gente costuma gravar na quinta, mas excepcionalmente, essa semana estamos gravando na quarta. Então, se acontecer algo muito excepcional até o lançamento do episódio, a gente faz aqui um adendo, senão é isso aí mesmo. Seguindo aqui, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo ótimo, estou de férias remuneradas, e o meu desejo é CLT para todo mundo. CLT que paga bem, né? Tem isso aí, mas tudo ótimo. Até dia 13, tudo ótimo. É isso aí, Ana. E fechando nosso quinteto, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, tomem cuidado com os nomes de congresso científico que vocês colocam. É isso aí. Fica aqui o aviso e a recomendação. Então vamos agora, sem mais delongas, para o nosso primeiro bloco. Bom, começando aqui então nosso primeiro bloco, e já fica aqui um aviso para os ouvintes, estamos a 3 episódios do episódio 300 do Midcast Política. Tem noção disso, Rodrigo, Diego, Ana e Thaís? 300 episódios do Midcast Política, contando, obviamente, os episódios do Plantão 7-1, ou 1-7. Estamos a 3, ou seja, o episódio que sair no dia 3 de novembro será o episódio 300 do Midcast Política. E aí já queremos convidar você, querido ouvinte, telespectadores, nossos colegas de trabalho da caravana de Pindamonhangaba, Carapicuíba, para nos falar lá nas nossas redes sociais os momentos que você gostaria de relembrar. Não que a gente vá fazer um retrospectivo, que a gente não é doido, né? Não, mas vamos, porque o Rodrigo adora, pô. O Rodrigo adora retrospectiva. Isso já me animou, só de saber que o Rodrigo gosta de retrospectiva. Olha aí, então já enche lá a nossa caixinha de comentários dizendo que momentos não podem faltar, porque a gente não lembra, tá bom? Não, ô Diego, eu vou dar uma outra ideia aqui, que eu pensei agora aqui, ó. Você vai mandar um e-mail para podcastmid@gmail.com. Por acaso, a nossa chave Pix também, se você também quiser fazer um Pix. É e-mail também isso? Eu achei que era só Pix. Pois é, também é e-mail. Então você vai mandar um e-mail para podcastmid@gmail.com dizendo quais momentos te marcaram durante esses 300 quase 300 episódios, né, do Midcast Política. Só vamos aceitar as sugestões por lá. Fica o desafio. Será que a gente vai receber algum e-mail? Porque ninguém usa mais e-mail hoje em dia, né? Só para receber propaganda, né? Então, não é isso? Ah, não quero mandar o e-mail. Manda lá na caixinha de comentário do Pix, que funciona também. 2 únicas formas. Porra, Mélio, caraca, Diego, brilhante. Não consegue ler as mensagens do Pix, consegue, Vitor? Não sei, a gente dá um jeito, Não importa. Confia. O objetivo não é esse, Thaís. Perdão, eu sou muito preciosista. Não, mas a Thaís tem razão, realmente o comentário do Pix, até, sei lá, alguns meses atrás não dava pra ver mesmo não, isso aí tem que concordar com a Thaís, mas assim, podcastmedia@gmail.com, se você não quiser fazer um Pix, manda lá um e-mail com os melhores momentos que você quer relembrar aqui junto com a gente nessa gravação, que vai ser ao vivo, aberta para todos os ouvintes, dia 30 de outubro, Midcast 300, caramba, cara, vai ter muita coisa boa, tenho certeza. Especial de Saci Pererê, porque a gente é nacionalista e não é Halloween. Vocês que vai ter muita coisa boa. Vai, a Thaís falou que vai preparar pra gente aí um compilado, não foi isso? Não, jamais, fake news. Não acredito. Ana, antes da gente começar... Eu vou estar de férias. Mas eu sou contra o dia do Saci Pererê. Não me venha inventar moda, não. Não. Ana, antes da gente começar o primeiro bloco, que o ouvinte que gosta que vai direto pra pauta já deve estar puto, né? Lembra que tinha um momento vira-casacas no início do episódio, que o ouvinte reclamava, vocês demoram muito pra entrar na pauta, não sei o quê. Tá tipo hoje aqui. Mas, Ana, você tem um recado importante também, né? Tem um recado importante para os nossos ouvintes de Brasília, que estarão na cidade
saudade. No dia? Que dia que é? 25, sabadão. Meu aniversário. Do mês. Aniversário da Thaís. Antes da gravação de 300. O que a gente vai fazer nesse dia? Nesse dia estaremos... Comemorar o aniversário de Thaís. Comemorando o aniversário da Thaís sem a Thaís. Em Brasília. Em Brasília, Rodrigo, Vitor e eu. Onde não sabemos ainda. Vocês podem dar a dica também. Porque queremos vocês lá. Não é mesmo? Ah, E tem se não uma aparecer mansão ninguém, aqui a no gente Lago vai cortar Sul. Brasília Aceitamos. da lista dos ouvintes. Vai estar lá. Cara, conseguiram tirar eu e Rodrigo, suas respectivas Para cidades. vocês verem o né? trabalho que eu tive, então vocês apareçam, porque estaremos aqui, Diego em memória e Thaís em memória. Caralho. Como essa expressão? Camiseta de saudade. Os dois de camiseta de saudade. Thaís vai estar comemorando seu aniversário. É o único motivo pelo qual ela não vai estar aqui? Não, e tem olha nada a só. ver com preços exorbitantes de passagem? Olha só, ainda fica Jamais. aqui pro ouvinte. O ouvinte que for lá vai poder fazer uma chamada de vídeo junto com a gente e a Thaís. Não sabemos onde a Thaís vai estar no momento que fizemos a chamada de vídeo, mas ela disse que vai nos poder dar atender. parabéns pra Thaís. Exatamente. Cantar o parabéns descoordenado pra Thaís conosco. Ao vivo, porra. Ao vivaço. De onde? Do Beirute? Talvez. De outro bar da cidade? Vocês escolhem, vocês decidem. Do Então, falem churrasco com a que você gente. vai fazer na sua casa, no seu condomínio, convidar a gente? É possível? Naquela sua Talvez seja mansão no isso Lago também. Sul. Porra. Talvez seja essa surpresa. Então, como que vocês vão saber? Mandando uma mensagem pra gente perguntando: e aí, galera? Onde estarão? Exatamente. E vamos fazer acontecer. Não, na isso. próxima semana a gente divulga o local, então, né, Ana? A gente espera Sim. os ouvintes generosos sugerirem alguma Oferecer coisa, suas E aí oferecerem. a né? gente lança até uma foto, Vitor. A gente lança uma foto, a gente assim, composta da gente, né? Com a gente colorido e a Thaís e o Diego em preto e branco. Encontro o Midcast. Aquela foto da gente em Anta Gorda. Acho que foi o Henry que fez a montagem. Maravilha. Ó, provavelmente presenças de Adi Ferrer, de Tupá Guerra, presenças aí quase confirmadas desse evento. Exatamente. Todas as presenças estão quase confirmadas. Inclusive a minha. Então é isso, dados aqui todos os recados, vamos agora finalmente iniciar, né, o nosso primeiro tópico, pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta última segunda-feira com o mandatário dos Estados Unidos, o Donald Laranjão Trump. A conversa durou cerca de meia hora. Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do assessor especial Celso Amorim e dos ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira e Sidônio Palmeira. Após a conversa, o governo brasileiro divulgou uma nota oficial com os principais pontos da reunião. Segundo a nota, os dois concordaram com o encontro presencial em breve e relembraram a boa química do encontro em Nova York, lá na Assembleia Geral da ONU. Lula solicitou a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras, sugeriu um encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia, e reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém. Trump, por sua vez, designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações sobre o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu hoje uma ligação do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Nessa ligação desta quinta-feira, os dois acertaram os detalhes de uma reunião bilateral que vai acontecer em Washington, capital dos Estados Unidos, ocasião em que poderá ser discutida a situação envolvendo a economia e o comércio entre os dois países. Ainda não há data definida para esse encontro, mas o secretário de Estado norte-americano pediu que Mauro Vieira faça parte da delegação que vai viajar aos Estados Unidos para que os dois possam se encontrar pessoalmente. Em um post na sua rede social, Donald Trump publicou o seguinte, abre aspas, nesta manhã eu fiz uma chamada telefônica muito boa com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa focou principalmente na economia e no comércio entre os dois países. Nós teremos novas discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação telefônica. Nossos países irão muito bem juntos. Fecha aspas. Mais tarde, durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval, Trump foi questionado sobre a conversa. Ele chamou o presidente brasileiro de
de bom homem e afirmou que vão começar a fazer negócios. Segundo apurou a BBC News Brasil, Trump admitiu na ligação que os Estados Unidos estão sentindo falta de alguns produtos brasileiros afetados pela tarifa de 50% e citou especificamente o café. Enquanto isso, no segundo mês de tarifas sobre os produtos brasileiros, as exportações para os Estados Unidos registraram queda de 20% em termos de valores. Em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2024, os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E aí, gente, acho que agora já dá para falar com certeza que o Trump caiu no canto rouco da sereia ou melhor aguardar ainda? Essa conversa deles, essa afabilidade, obviamente a gente não pode ficar se iludir muito com essas palavras amistosas, né? Inclusive, você vê que Donald Trump consegue até falar como uma pessoa educada quando ele quer, olha só. A gente pensa que não, que ele só consegue balbuciar, babar, balançar a cabeça, mas às vezes ele consegue falar coisas que qualquer ser humano normal, da forma como os outros seres humanos. Então, assim, foi surpreendente esse fato. E você vê, assim, a importância, o café, desde os tempos mais primórdios, o café sendo responsável pela nossa política interna e externa. Sim, não é nem guardar, falar muitas esperanças e tudo mais, mas é um fato que os Estados Unidos sentiu de imediato esse problema criado pelo governo Trump. Não só com relação ao Brasil, mas eu concordo com o Thaís que não dá pra gente já bater o martelo e dizer, olha, essas relações elas melhoraram e ponto, porque a gente já viu outras potências também que passaram por esse processo de abrir negociações e dizer, não, vamos fazer negócio, vamos ver que a gente tira uma tarifa daqui, a gente faz um acordo dali, e no fim das contas, levou um tarifaço em dobro, né? Aconteceu assim com a Índia, foi o último caso, se não me engano. Eles falaram, não, a gente coloca umas margens para vocês, a gente aceita algumas possibilidades que os Estados Unidos colocam, e no fim das contas as tarifas não caíram. Então não dá para brincar nesse sentido, mas eu confio realmente no poder diplomático do Brasil. E eu não digo só no canto da sereia do Lula, mas o Brasil, ele tem talvez aí a melhor diplomacia do mundo. A gente tem muita competência nisso. Esse encontro, essa ligação, não aconteceu só porque eles se encontraram durante 40 segundos antes do Trump subir para falar na ONU. Gente, não é só esse o caso. A gente tem muito trabalho de bastidor, a gente tem muito lobby, tem muita gente envolvida para que esse diálogo pudesse acontecer. Então tem gente nos Estados Unidos fazendo pressão em cima do Trump também para que ele abra negociações, porque as empresas nos Estados Unidos começam a sofrer com isso. Então essa negociação, essa ligação que a gente acompanhou como notícia agora, ela é o primeiro resultado de um esforço gigantesco da nossa equipe diplomática e também do lobby que acontece entre empresários para que a gente pudesse chegar nesse ponto. Agora, quais são os próximos interesses, quais são os próximos passos que são necessários ser dados, isso aí a gente não vai ver na frente da câmera, isso aí a gente não vai ver noticiado em primeira mão tão rápido assim. A gente vai precisar acompanhar e na medida em que esses resultados aparecerem, aí a gente consegue entender também parte do trabalho que foi feito. Queria também comentar e perguntar para vocês sobre as impressões a esse respeito. Quando se anunciou que o Lula poderia ir aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump, se ignorou por um momento que ele falou que viria ao Brasil, mas que a primeira possibilidade é que eles se encontrassem na cúpula da Ásia. E aí muita gente já chegou, né, esbaforido para dizer, encontro na Casa Branca é golpe, não vai encontrar o Trump na Casa Branca porque você vai ser zelenskado, você vai passar pela mesma humilhação que o Zelensky. Gente, nem todo mundo possui o peso do talento do Volodymyr Zelensky para ser humilhado em público. Não é todo mundo que tem essa capacidade, sabe? Então o cara, ele trabalhou muito para poder chegar naquela situação de se inferiorizar. Ele se jogou nas portas da coitada Holândia, ficou batendo na porta até deixarem ele entrar. Entrou com gosto. Não é o caso do Lula. E certamente a preparação para o encontro entre o Lula e o Trump, mesmo que fosse na Casa Grande, ela é de outra monta. A gente está lidando com outra história, a gente está lidando com outra equipe. Então, dificilmente aconteceria o mesmo tipo de gafe, de falta de preparo, de falta de planejamento, de falta de proteção da autoridade que é necessário quando você vai fazer esse tipo de encontro. Não é só chegar, inclusive até nas ligações telefônicas, isso costuma ser feito com tradutores profissionais. E não é que os presidentes não
possam falar o idioma um do outro, mas é porque oficialmente você tem protocolos para isso. Então, para evitar problemas de tradução, para evitar uma exposição no diálogo também, é bem comum que você tenha outras autoridades e tradutores oficiais mediando essa conversa. No encontro na Casa Branca, não seria diferente. Dificilmente o Brasil ia aceitar chegar lá e falar, não, coloca só o Lula, o Trump e mais uns malucos do Trump lá para poder participar dessa conversa, joga a câmera, luz, câmera e ação. Não seria isso, gente. Relaxa um pouco, porque a gente já demonstrou nesse governo Lula que o Brasil retomou o seu peso diplomático e sabe muito bem o que está fazendo. E tem algumas questões, né, que tornam essa dança da negociação com os Estados Unidos do jeito que está agora uma coisa uma coisa bastante difícil de navegar, porque de um lado você tem o Trump, que é completamente volúvel, o que ele diz de dia, ele diz de noite, e ainda te chama de louco por lembrar que ele disse. Só que quando ele pega e joga no colo do Rubio para conduzir essas negociações, aí já é um cara do que seria mais do núcleo duro do projeto 2025, dessa galera mais biruleibe das ideias. Então, ao passo que uma conversa Lula-Trump sempre vai sair positiva para o Brasil, eu imagino, porque o Lula sabe navegar, sobretudo gente que tem um ego inflado que nem o Trump, mas às vezes isso não tanto pode se traduzir em política de fato, se o Trump tiver uma rouba e mandar e a galera simplesmente faz, como pode não dar em muita coisa, porque por baixo dos panos a negociação de fato está sendo feita por uma pessoa com um pensamento diferente, né, e que não está suscetível aos charmes do Lula, por exemplo, como é o caso do Rubio. Então é um tipo da negociação que a gente tem que ir sempre dando um passo para frente, um para trás ali, devagarzinho, para evitar, porque o Trump é o cara que ele acredita em absolutamente tudo que ele vê na TV. Ele está mandando tropa do exército para a cidade porque ele viu uma cena do passado que a cidade estava sob ataque, sob protesto, e ele literalmente falou para a governadora de um estado, falou, como assim, o que eu estou vendo na TV não é verdade? Quando a governadora ligou para ele e falou, não precisa mandar a tropa não, presidente, a gente está bem. Aí ele, como assim? Mas eu vi na TV que tinha protestos e fogo e isso não era verdade. Então é muito difícil lidar com esse tipo de gente, né? A gente sabe do histórico da diplomacia brasileira, da qualidade das negociações. A gente sabe que essa negociação deve tomar, sim, um rumo interessante, né, para o Brasil no médio e longo prazo, mas que é uma situação escrota. Você ter que lidar com um lunático assessorado por um bando de filho da puta é muito, muito chato. Eu acho que meus colegas já contemplaram aqui esse assunto, então eu vou trazer a parte jocosa, que foi nosso casal Bananinha e Paulo Figueiredo reclamando que a ligação aconteceu e nenhum dos dois foi avisado. O neto do ditador, inclusive, estava viajando com a família e soube pela mídia. Ele, que tem cargo de porra nenhuma, representando país nenhum, estava chocadíssimo. Sempre é a última a saber, Ana Raíssa. Exatamente. Foram feitos de corno na frente de todo mundo. Eu não sei se existia alguém sério, alguém com um mínimo de miolo, mesmo que, sei lá, do outro lado, que acreditasse na pataquada, na patuscada criada por esses dois, de que eles seriam intermediários do governo brasileiro ou intermediários do governo americano em relação ao Brasil, que é pior ainda. Então, assim, já é um papo que não colou. Eles estavam vivendo nesse mundo da fantasia aí, que já não estava muito bonito para eles, porque eles estavam nessa, né? Olha, eu sou, sei lá, o filho do rei aqui, todo mundo assim, não é não, amigo. E aí agora, e eles vão reclamar em público, né? Foram pro Twitter lá reclamar que, ora, eu nem fiquei sabendo, foi feita a nossa revelia, a gente nem sabia que essas ligações iam acontecer, o que mostra o que os meninos falaram de que não basta encontrar o Lula e abraçar. Isso seria comigo, com vocês, com qualquer um aqui da bancada, que se abraçasse o Lula 30 segundos ali, depois o Lula ligasse, atendia. Até para esse abraço acontecer, muita conversa rolou, muito lobby rolou, e não só do governo, né? A gente sabe que tem grandes empresários por trás disso, dos dois lados, porque o Estado bom é quando eu tô lascada, né? O livre mercado funciona até
eu bater de frente com a situação dessa que não é a minha empresa que vai resolver. Porque a vontade de falar, não, bicho, se vira aí, não é livre mercado que vocês querem? Negocia lá com o doidão, vai lá. Não, aí é o Estado. Então, mesmo esses empresários fizeram, né, a parte deles lá, e viagens acontecem, reuniões acontecem, dos dois lados, porque a gente sabe que sem a Embraer, aquela pocilga não voa, né, sem o nosso café, eles não têm a oportunidade de fazer os péssimos cafés aguados deles, né, usar uma boa torra com 1 litro d'água não é assim que faz café, mas, né, compraram, pode fazer o que quiser depois. Então, esses empresários também conversaram, e os dois vivendo no lindo mundo da imaginação de que eles estavam fazendo intermediação de alguma coisa, de que eles eram a ponte, que se o Trump quisesse falar com o Lula ia ter que falar com ele, se o Lula quisesse falar com o Trump tinha que falar com eles, e ninguém nem lembrou dos dois no churrasco, porque ninguém tem que lembrar, esses caras têm que ser piada, eles e vários outros, mas no momento vamos usar esses dois palhaços de piada. O Bananinha tá cada vez mais desesperado porque ele sabe que ele vai perder o mandato, e no momento que ele perder o mandato ele vai ser foragido. Paulo Figueiredo já tá lá fugido. Então essa gente tem que ser tratada com a insignificância que eles merecem, pagando os crimes que eles cometeram. E só, eles não intermediam nada, absolutamente nada. Pô, Ana, o Bananinha esse que essa semana ele fez um vídeo dizendo que se o pai dele não for candidato, ele será o candidato à presidência em 2026. Direto, ia ser lindo ele fazendo campanha direto do McDonald's, cara. Fazendo campanha, vai. Ele ia fazer o quê? Campanha online? Campanha EAD? Pois é, ele repetiu de novo, né, que se voltar ao Brasil vai ser preso, porque está tendo uma perseguição contra ele e tal. E aí ele fez um vídeo, o título do vídeo é assim, ó, Trump e Lula juntos, o que ninguém quer que você saiba. E aí, 20 minutos dele falando após a ligação do Lula com o Trump. Pelo menos acertou o título, caras, né? Que ninguém quer saber o que ele tem pra falar. E esses caras não entendem o tamanho do Brasil, né? Eles acham que a meia dúzia de gente que responde eles ali na internet, que não é pouco, mas é meia dúzia, pois somos 200 milhões de pessoas, que assim, que isso faz uma campanha. Por mais que a internet tenha o seu peso, e vocês me escutam falar aqui sempre disso, que tem o seu peso sim, tem a sua importância sim, principalmente na política feita no dia a dia, e pô, Eduardo Bolsonaro, mas eles fizeram uma caminhada nessa semana aí em Brasília, né, Ana? Pela anistia, deu meia dúzia de gato pingado. Foi? Menino, nem fiquei sabendo, que ótimo. A moradora local não viu, gente, é assim. E olha que eu tava batendo perna essa semana, viu? Só encontrei os doidinhos convencional, nem imaginei que era organizado. Eu tenho um trecho aqui desse vídeo do Bananinha, um trecho pequeno que a Rádio Gaúcha, acho que foi a Rádio Gaúcha aqui. Vocês querem que coloque aqui pra vocês assistirem? Sempre você contra a gente colocar a imagem do Eduardo Bolsonaro na tela, mas eu porque tu percebe... É porque você percebe o desespero no olhar dele, é bom demais. Pera aí, cara. Sempre dissemos que a tarifa não era a nossa primeira opção, mas que nós confiamos na habilidade do Trump. E o Trump, sim, conseguiu mover as coisas da maneira como ele quis, apertando os botões, movendo as alavancas que ele, muito mais experiente do que nós, sabe fazer, e chega nessa posição, muito maior vantagem do que o Lula, convenhamos, nessa mesa de negociação. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica. Será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então, olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com o Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. E daí, os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro, presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória. Pelo amor de Deus. Tá aí o chororô do Bananinha. É pura hétero, né? Meu Deus do céu. Mas o que eu achei mais engraçado é, o que o Trump respondeu? Ele mesmo não respondeu. Ele também não sabe. Porque ele não sabe. Exato, cara. Exatamente, cara. Ai, caralho.
Essa parte foi muito boa, cara. Xi Jinping que veio ao Brasil, né? Sim, o Xi veio aqui no Brasil. E antes disso, recebeu o Lula e a Janja num jantar, só os dois. Foi ele que deu o meteoro pro Lula, né? Foi. Então, ó. O cara literalmente falou: quer as estrelas do céu, eu te dou, meu bem. Quero a lua. Foi um pedaço da lua, cara. Ele deu um pedaço da lua pro Lula. Aí imagina. E, nossa, isso aí, cara, assim. Isso não é só ser corno, não. É você perceber que você não é bem tratado, mas o amante é. Não, e aí ele vai querer comparar com o pai quando tava na presidência, assim, completamente descabido. Chama de devaneio. E é muito bom ele falando assim: olha o nível do devaneio. E você pensa, sim, é mesmo. Não, é basicamente tudo isso. A resposta pra esse vídeo de bananinha é simplesmente um mero foda-se, meu amigo. Exato. O que você tá falando é irrelevante. Não, e assim, umas coisas que não dizem nada. Aconteceu essa ligação, e aí a imprensa fica: Eduardo? Você tá dizendo que a imprensa tá ligando pra você? Que é tipo alguma coisa que nunca aconteceu? É patético demais. Deve ter ligado a Alan dos Santos. Quem é você? A CNN chama ele pra fazer live. Toma aqui, vem cá, pode vir aqui falar, dá audiência. Mas, cara, a imprensa não tá ligando pra você pedindo informação, você não é fonte. Até porque ele nem sabia da ligação, né? Nem ele, nem o Paulo Figueiredo, né? Então, tipo... bom demais. Alô, Eduardo, como é que estão os pombos aí na calçada do McDonald's mais próximo da Casa Branca? Você tá aí, esse banco do parque, conta pra gente, a grama já tá chegando no inverno, tá frio, você tá com um casaquinho? Porque vai esfriar, ficar na rua no inverno, né? Em Washington vai ser difícil. Exatamente, cara. É isso então, fechamos aqui esse nosso primeiro tópico, primeiro bloco, sim? Fechamos. Fechou. Então, beleza. Agora, Rodrigo, momento jabá aí para os ouvintes. Eles adoram quando você tenta seduzir. Não é sedução, é um agradecimento, Vitor. Eu tô aqui para agradecer, porque o Midcast, ele só tá aqui toda semana, a gente tá aqui com essa alegria, com esse estado de espírito elevado, a gente tá aqui toda semana gravando até depois da meia-noite, porque nós temos apoio, porque nós temos uma comunidade que nos ajuda a permanecer. Então, quem tá lá em apoia.se/Midcast já se cadastrou e tem o apoio mensal, fica o agradecimento para vocês. E para você que ainda não faz parte dessa comunidade, dessa cidade virtual, né, desse o melhor bairro, a melhor vizinhança virtual da podosfera, vai lá em apoia.se/Midcast, dá uma verificada nas categorias. A partir de R$5 você já garante que a gente tenha o nosso episódio semanal acompanhando as principais notícias do cenário político nacional. Dá para poder contribuir um pouquinho a mais? Com R$20 mensais você entra na categoria Cartinhas da Xuxa e, além de nos ajudar a manter o episódio semanal, você também tem acesso a conteúdo exclusivo no portal do apoia.se/Midcast e tem o seu nome lido aqui no final do episódio. Dá para elevar um pouquinho a mais essa ajuda? Vamos subir para R$50 reaisinhos mensais na categoria Um Beijo da Lhama. Você nos ajuda a manter o episódio semanal. Você tem acesso a conteúdo extra no portal do apoia.se/Midcast. Você tem o seu nome lido aqui no final do episódio e você recebe toda semana um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações aqui ao vivo, interagindo no chat, interferindo no ritmo do episódio. É sempre muito bom. Tem também a categoria Ministério do Amor, que é a categoria de R$100, que além de todos esses outros benefícios, você também tem o nosso eterno amor. Agora, se você não pode apoiar mensalmente, se cadastrar lá no apoia.se/Midcast, considere participar da nossa campanha do Pix Recorrente na chave podcastmedia@gmail.com. Você pode passar R$1, R$2, R$5, o que der por mês. A cada R$500 que a gente acumula, a gente lança um episódio extra. Então, R$500 um episódio extra, mais 500 mais um episódio extra. Normalmente o primeiro episódio extra é um episódio de pauta livre e a partir do segundo a gente sempre traz uma surpresa, um formato diferenciado com uma transmissão ao vivo para quem é e quem não é apoiador. Agora no mês de outubro a gente já vai ter 2 episódios extras, que é o que a gente conseguiu lançar
esse mês. Mas está aberta a campanha para o mês seguinte. Então, mês de novembro, vamos ver o que a gente atinge, se a gente consegue bater a primeira, a segunda meta. O primeiro episódio do mês de novembro, inclusive, vai ser o nosso episódio 300, né? O nosso episódio especial que vai estar aberto para todo mundo. Um comentário importantíssimo aqui é que a gente tenha nosso sorteio também para quem apoia na categoria de R$50, a categoria Um Beijo da Lhama. Então fica até o final do episódio que vai ter sorteio para essa categoria. Ah, tem outros modos de apoiar? Tem. Você pode adquirir produtos na lojinha do Midcast, que está linkada aqui na descrição do episódio. Você pode nos apoiar comentando e compartilhando, participando do grupo, que é organizado pelos ouvintes, o grupo do Telegram também está linkado aqui. Você pode entrar no nosso canal do WhatsApp para verificar toda vez que a gente lança um episódio novo, que a gente tem enquete, que a gente tem corte, que a gente tem algum extra, a gente coloca lá no canal do WhatsApp. É isso, Victor Souza. Tem mais algum informe a respeito do apoio? É isso, Rodrigo Hipólito, tudo certinho. Só lembrando que o primeiro episódio extra desse mês já foi gravado e em breve chega aí no feed para todos os nossos queridos ouvintes. E só, novamente, aquele lembrete, né? Nas últimas semanas a gente perdeu alguns apoios lá no apoia.se/Midcast, né? Então, assim, se você por acaso não quis deixar de apoiar e deu algum problema lá com o seu cartão, alguma coisa assim, entra lá e tenta ajustar, né, assim que possível, pois o seu apoio é importantíssimo para que este podcast continue existindo. A gente não fala da boca para fora não, hein, gente? Realmente, se todo mundo parasse de apoiar aqui, o Midcast simplesmente ia pro beleléu. Então, assim, o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar gravando aqui às 10h48 da noite de uma quarta-feira, com muita empolgação, muita informação e muita emoção, porque agora vamos para o nosso segundo bloco. Pesquisa Quest, divulgada nesta última quarta-feira, vulgo o dia que estamos gravando, mostra que a aprovação ao governo Lula voltou a empatar dentro da margem de erro com a desaprovação. 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam. Esta é a primeira vez, desde janeiro, que há empate entre os dois indicadores. Com isso, a diferença entre a desaprovação e a aprovação de Lula caiu 16 pontos em 5 meses. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. Mulheres voltaram a aprovar mais Lula do que desaprovar, os católicos voltaram a aprovar mais o governo petista e voltou a ter empate entre o público de 60 anos ou mais. A Quest também ouviu a opinião dos entrevistados sobre a relação de Lula com Trump e sobre assuntos econômicos, incluindo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. 49% acham que Lula saiu mais forte após o encontro com Trump na ONU, 27% acham que ele saiu mais fraco, 79% das pessoas são a favor de isentar imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também caiu a parcela de brasileiros que consideram que a economia piorou no último ano. Quem quer começar aí a falar sobre mais uma nova pesquisa Quest? Eu vim comentar que eu tive que abrir a notícia para ver o gráfico, para entender se a aprovação dele caiu ou subiu, porque não dá para saber. Em nenhuma manchete, em nada, dá para saber se a aprovação dele subiu ou caiu. Você só sabe, não, diminuiu a diferença, sim, mas e aí, o que foi que aconteceu? Eu acredito que isso foi uma escolha deliberada de esconder que isso foi um resultado positivo para o governo. Porque se você ler só a manchete, você pode sair pensar achando, nossa, olha só, o Lula tá lascado. Você pode presumir qualquer coisa disso que foi dito aí na divulgação dessa pesquisa. Enfim, mas eu achei bem capcioso essa situação. Pesquisas, né, Vitor? Sempre aquela... Eu sei que tu gosta, por isso que sempre que sai uma boa assim, eu gosto de incluir na pauta, pra ver sua animação. Né? Minha azia agrada. Sempre que a gente pensa nessas pesquisas, a gente deve considerar que 30% desse resultado é 30% alienado, é um 30% que não dá para você avaliar por critérios simplesmente lógicos, a gente tem que avaliar por critérios figadais.
Então tem 30% aí que não interessa qual pesquisa você fizer, assim, sabe? Se o Lula aparecer na porta da casa de cada uma dessas pessoas, desses 30%, e falar, tá aqui R$1 milhão, e você perguntar para eles depois, você ficou feliz que o Lula te deu R$1 milhão? Ele vai falar, não. Ele vai falar, não, eu não gosto, eu tô devolvendo. Não vai, cara, não adianta. Aquilo ali ele é 30% fora da realidade. Isso que Thaís falou faz realmente toda a diferença. E digo mais, a gente perdeu um certo refinamento das pesquisas. Não sei se vocês repararam, mas já faz um bom tempo que a gente não tem mais uma divisão de como você avalia o governo. Ruim, regular, bom e ótimo. Não tem. Porque até então, quando você fazia a contagem, você colocava lá regular, bom e ótimo, você juntava a resposta de quem disse bom e de quem disse ótimo e falava, resultado positivo aqui. Aí você junta isso tudo e coloca só o regular. E o regular parece que a pessoa não está dizendo que o governo foi bom. Não se contabiliza. De alguma maneira, o pessoal resolve puxar a resposta do regular como se fosse uma desaprovação do governo. E não é. Dentro dessa resposta do regular, tem muita gente que considera que o governo é bom. É bom. Então, se a gente quiser cortar pela metade ali e falar que, metade das pessoas que responderam regular consideram que o governo é bom e isso subir para o positivo, já é muita coisa, cara. Já é muita coisa. Principalmente lembrando desses 30% de alucinados. Então, seria interessantíssimo se a gente voltasse a ter esse refinamento maior na pesquisa, da pessoa poder dizer, peraí, você considera realmente regular, 0 grau, ou você considera que tem mais pontos positivos que negativos? E aí a gente talvez visse uma melhora ainda maior da avaliação do governo. Talvez a gente visse essa melhora muito maior, considerando o crescimento desses últimos meses. E a gente teve um crescimento nítido da avaliação positiva do governo de maio até agora. Mas melhor do que isso, a gente teve uma queda vertiginosa da avaliação negativa de maio para agora. Então a avaliação negativa em maio, ela estava acima de 50%, se não me engano era 57% que estava a avaliação negativa, né? E aí de 50% a gente passar para um empate em 49 agora, 48, 49, está empatado, é uma queda vertiginosa na desaprovação. E isso é muito significativo. Não dá pra gente, tem que avaliar as duas coisas em conjunto, né? Mas a pesquisa, ela tem outros tópicos, demonstra outras preocupações da sociedade, então você percebe que o aspecto econômico, que antes ele parecia um pouco opaco para parte da população, esse vínculo de ações políticas com uma melhora imediata ou a médio prazo da economia, antes era mais distante, agora é uma coisa mais nítida. Então dá para dizer sim que a população ela já percebeu que é economicamente melhor um governo Lula do que um governo Bolsonaro. A população já percebe que sobra mais dinheiro quando sobra no final do mês. A população já percebe que consegue colocar mais itens no carrinho do supermercado com 200, 300, 400 reais do que colocava no governo Bolsonaro. Eu acredito que as pessoas começam a perceber que existe uma diferença de sabor entre sopa de osso e carne de verdade. Ô Rodrigo, só fazendo observação, né, que eles chamam da famosa boca de jacaré, né, no gráfico, porque a gente teve ali no início do ano, né, a boca do jacaré abrindo, ou seja, a desaprovação passa a aprovação, né, e a aprovação vai caindo, então vai tendo aquela distância, e justamente na época ali que começa o Bananinha com seus movimentos, começa aquela história do tarifaço, a boca do jacaré vai fechando novamente, e aí a aprovação vai novamente se encontrando com a linha da desaprovação. O governo Lula, que na pesquisa da Quest, a desaprovação passou a aprovação justamente em janeiro de 2025, depois de toda aquela história do Pix. E é aquilo, né? Quando cai para se recuperar é muito difícil. E você diminuir em 16 pontos, né, nos últimos meses, realmente é uma recuperação muito importante. Aí eu fui olhar aqui, o Rodrigo, você falou de avaliação, né? Na pesquisa eles fizeram avaliação geral do governo Lula. Aí tá aqui, ó, positivo 33%, era 31% em setembro. Negativo 37%, era 38% na anterior, né, em setembro. E regular 27%, era 28%, né, na pesquisa anterior. Então negativo mesmo 37%, o resto ali fica dividido entre regular e positivo. Ana, Diego, alguma coisa para comentar? Sobre a pesquisa, acho que o Rodrigo já falou bastante. Eu só queria mais uma vez externalizar
dizer meu descontentamento com a escrita de manchete do jornalismo brasileiro de uns anos pra cá, velho. Puta que pariu. Cada vez fica mais complicado. Eu tô começando a achar que é uma tática pra obrigar a gente a ler a matéria e não só ler a manchete e achar que sabe do que se trata. Pode ser, viu? Porque antes eles tinham essas pegadinhas deliberadas aí, como o Thaís aventou a possibilidade. Mas agora a quantidade de manchete mal escrita é pior do que as clickbait. Sim, velho. Um absurdo. Não, mas põe aí a pra fazer. Ninguém mais trabalha no país, não. É tudo chat chupetex. Vai dar certinho, vai ser bom. Essas pesquisas, né? Eu vou repetir o comentário que eu acho que eu fiz todas as vezes que a gente falou disso este ano. É só o Lula apertar o discurso, ele cresce. Não tem, sabe? Toda vez que a direita dá piti, Lula perde, a mídia vai, a despeito de não sei o que, o Lula não sei o que. Quando querem pregar alguma derrota no Lula, porque ele fez alguma coisa certa, ele cresce. A primeira vez ele não baixou a cabeça pro Trump, aí toda a direita, a extrema direita, né, que a gente não tem direito, todo mundo, que absurdo, como assim o Lula não tá lavando os pés do Trump? A aprovação do Lula cresceu. O Lula dá uma leve espinhada nos milicos, porque mais do que isso ele não faz, a aprovação dele cresce. Eu não sei por que ele mesmo não lê as pesquisas. Falam, olha, eu não preciso conciliar tanto assim. Pra também cair por terra essa... Quer dizer que já caiu, né? É outro espantalho, é outro discurso morto que a direita fica forçando aí, mas que tá morto, que é é um país dividido, é um país que precisa de pacificação. Que pacificação? A gente vai ter esse 30% de maluco aí, que é o tio de vocês que vocês não pagam um sapo, que vocês não envergonham. Eu não tô falando que eles vão deixar de ser bolsonaristas por isso, não. É só porque eles merecem passar vergonha mesmo. E o resto tá assim, porra, se eu fui ao mercado e eu tô comprando melhor, não necessariamente mais, ou se também estou comprando mais, é porque tá bom. Se eu acho que o meu país é soberano e não é um laranjão que vem lá da puta que pariu, que mal sabe falar, que vai mandar aqui, então eu aprovo esse governo. Sabe, é nessas percepções comezinhas, assim, aí fica, não, é um país dividido, só o não sei o que, aí insira aqui uma maluquice bolsonarista, pode pacificar este país. Ô amigo, nossa senhora, sabe? Ana, e pegando esse gancho aí que você falou, nas relacionadas da notícia aqui da pesquisa, tava aqui uma manchete do blog da Andréa Sadi, que eu achei maravilhosa, a gente tava falando aqui de títulos e manchete, que é o seguinte, com Lula-Trump, direita vê cerco se fechando e aponta Eduardo Bolsonaro como novo Olavo de Carvalho. Caraca, eu achei maravilhoso essa ideia do Bananinha ser o novo Olavo de Carvalho. Eu apoio. Apoiado. Eu apoio, tá apoiado. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado, né, cara? Pode ir de arrasta. Mas aí ele não precisa fazer o Olavo e vir morrer aqui não, pode ficar lá onde ele tá mesmo. Caraca, para aliados do ex-presidente, o filho de Jair está a caminho de se tornar um novo Olavo de Carvalho, ou seja, ele ficaria nos Estados Unidos fazendo vídeos e vendendo livros, pois seria muito difícil voltar ao Brasil. Olha, eu me vejo obrigado a defender o Olavo de Carvalho. Bananinha não tem o charme e a maluquice para ser um velho excêntrico. É mesmo, o Bananinha é sad vibes, assim. Ele é triste, assim, ele é uma derrota só. O do Caetano Veloso? Aí você depende do que jamais Caraca, aí que momento. Será. Que momento, hein, cara? A gente comparando realmente alguém com o Olavo e dizendo jamais chegaria aos pés de Olavo de Carvalho. Jamais chegaria aos pés do astrólogo Olavo de Carvalho. Pra você ver, sempre dá pra piorar. Um homem que faz promessa pra não comer chocolate. Não, imagina o nível de derretimento cerebral de uma pessoa que considera Eduardo Bananinha, Little Banana, um grande pensador, a ponto de seguir qualquer coisa que ele fale ou escreva. É isso aí, cara. Vamos então agora para o nosso último tópico, né? Falar aí sobre rebeldia e derrota. Pois na última segunda-feira, dia 6 de outubro, o ministro dos esportes, André Fufuca, participou de evento ao lado do presidente Lula no Maranhão. Fufuca é muito bom, né, cara? Puta que pariu. Esse nome é muito ridículo, bicho. Ministro. Nem combina. Ministro Fufuca. Porra, Ana, isso gente, governador Ratinho. Era isso que eu ia falar. A gente tem um futuro presidenciável chamado Ratinho.
Júnior. Imagina. Ratinho Júnior. Olha. Presidente Ratinho Júnior abrindo a reunião da Assembleia da ONU. Pelo amor de Deus. Aí, mais do que nunca, é pau no cu do Mickey Mouse. Ei, jamais será, mas já pensou, abre a Assembleia da ONU e o Xaropinho? Rapaz! Mandou Xaropinho pra fazer o discurso. Não, mas assim, o Brasil um dia tem um fantoche fazendo discurso lá, um fantoche tipo Louro Mané fazendo discurso, isso aí eu acho que a gente pode pensar em alguma possibilidade de futuro, sabe? Alguém tá lá com um bonequinho de uma capivara, lá, vamos fazer uma capivara fazer discurso na ONU. Isso é legal. Bom, deixa eu voltar aqui. Mesmo com o ultimato de seu partido, Progressistas, o PP, para que ele deixasse o governo, né? O caso Fufuca. Na ocasião, o ministro afirmou: eu estou com Lula. Hoje, no dia que a gente está gravando, né, 2 dias depois dessa afirmação dele, ele foi afastado do partido. A decisão foi comunicada pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira. O senador acrescentou também que a direção nacional do Progressistas realizará ainda intervenção no Diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado. Também nesta quarta-feira, o ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, afirmou que vai permanecer à frente da pasta até o ano que vem, contrariando a ordem da direção nacional do partido para que os filiados entregassem os cargos no governo Lula. Por conta disso, a direção nacional do União Brasil decidiu afastar preliminarmente o ministro das funções exercidas na gestão do partido. Essa aí foi a parte dos rebeldes, né? O Fufuca e o Celso Sabino. Os que ninguém queria. Podia ir. Exatamente. Porra. E ainda nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando, agora vamos falar de derrota, né? Um pouco antes de a gente começar aqui a gravar, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento da oposição e impôs derrota ao governo ao retirar de pauta a medida provisória 1303/25, conhecida como a MP do IOF, que unifica em 18% a tributação sobre todas as aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026 e aumenta a contribuição social sobre o lucro de algumas instituições financeiras, principalmente as fintechs. Antes mesmo da votação no mérito da proposta, a maioria dos deputados aprovou a retirada do texto da pauta da Câmara. Foram 251 votos a favor da retirada, capitaneados por partidos do Centrão, e 193 contra. Como a MP perde a vigência meia-noite desta quarta-feira, não haverá tempo para análise em outra sessão, e aí com isso a MP passa a perder a validade, né? E tinha também a tributação das BET, né, nessa MP. Se passa o aumento, né, de 12 para 18. Se passasse pela Câmara, a medida também precisaria ser votada nesta quarta-feira aí pelo Senado. A MP aumentava tributos e previa impulsionar a arrecadação. A estimativa era de que o governo arrecadaria 17 bilhões com a medida. Também estavam previstas mudanças nas apostas esportivas, né, das bets, e a taxação de títulos como LCI e LCA, mas essas foram retiradas do relatório final diante da resistência de parlamentares da bancada ruralista e do Centrão. Acho que foi um deputado do PT, agora não estou lembrado qual foi, que fez a relatoria desse projeto. Ele foi colocado em pauta hoje e aí venceu aí justamente essa solicitação aí da oposição, esse requerimento para retirar de pauta. Com a derrubada, o Ministério da Fazenda deverá buscar novas fontes de receita ou cortar despesas, incluindo cerca de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, segundo integrantes da equipe econômica. Após a derrota, o presidente Lula divulgou uma nota, abre aspas, a decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro, fecha aspas. E aí, o que vocês acharam dessas duas situações? A rebeldia de Fufuca e Sabino e a derrota aí do governo na MP do IOF, ou a taxação BBB, né, como o pessoal estava apelidando. Só destacando aqui para os nossos ouvintes o comentário do Reni que eu perdi tudo, que é: o Fufuca falou que fifica. Fufuca falou que fifica. Porra, muito bom. Mas, cara, eu acho que essa frase do... A gente tá gravando antes, né? As manchetes sobre isso vão sair amanhã nos jornais e o episódio vai sair mais depois ainda. Mas acho que essa declaração do Lula é fundamental, porque vai ter toda essa laia de, aspas, analistas políticos falando: derrota do governo. Derrota do governo é o caralho, meu irmão.
é literalmente universidade que está sem dinheiro para pagar terceirizado de limpeza, de segurança, diminuindo o contingente, é escola sem dinheiro, é hospital sem dinheiro, literalmente para sustentar bet, velho, para sustentar crime organizado e lavagem de dinheiro. É uma parada foda, a galera deixa vencer. E se não me engano, uma vez que vence uma medida provisória, não pode mandar de novo, né, a mesma medida na mesma legislatura. Então, o Congresso sabemos que não vai pautar esse tipo de coisa, então virtualmente até a próxima legislatura fica aí as bets como estão e tudo isso, né? E só um comentário rápido sobre o começo, a parte dos rebeldes, que é o que eu tô pensando desde que começou essa putaria, e o governo, por que não tira? Já que a única desculpa para essa galera tá aí no lugar de pessoas competentes que estavam antes dele, como era o apoio que os seus partidos supostamente davam no Congresso, agora que os partidos não dão, por que continuar? Eu vou ficar. Vai ficar por quê, meu amigo? Porque esse papinho mole, retiramos das funções aqui no partido. Porra. Que função? Né? Não, e o pior é que fica parecendo agora que o Lula tem que manter o Fufuca e o Sabino, porque eles, né, peitaram o próprio partido para estar ao lado do presidente Lula. Era melhor que tivesse. A gente, inclusive, estava feliz, né? A gente estava tão feliz que esse pessoal todo ia se embora. E aí, infelizmente, não foram. Cara, assim, vou dizer que eles vão ficar, né? Não duvido nada que em breve alguns desses nomes se filiem ao PT, não me surpreenderia. É a cara do Diego ali falando que horror, mas sabendo que pode acontecer. E já saíram as manchetes, assim. Bem, vocês estão ouvindo isso na segunda-feira, na terça-feira, outras ações podem ter sido tomadas nesse meio tempo, mas já começaram a sair algumas manchetes, algumas análises de última hora, e o Diego tá certo, todas elas vieram no sentido de afirmar uma derrota do governo, todos os comentários iam nesse sentido, mas e pior, como diz Thaís Kisuki, e pior, porque as análises, elas já apontavam uma resposta à possível estratégia do governo. Sim, o Randolph Rodrigues, ele veio a público dizer, né, que pode cortar emendas agora, 10 bilhões de emendas, já que você tem esse rombo de 17 bilhões aí, por conta de deixarem de fora essa medida provisória, e que o governo também já teve declarações, já teve postagem em rede social apontando que, olha, o Congresso está votando contra a população. Aí o que o comentarista político vem me dizer? Que o governo vai voltar de novo àquela história do nós contra eles. Que assim, é frase para tapa na cara, né? Vocês vão lembrar que quando se começou a campanha do Congresso Inimigo do Povo, a imprensa hegemônica, ela repetiu durante semanas que o governo estava atacando o Congresso, que o governo estava numa campanha de nós contra eles. E mal o governo disse que, vamos responder, vamos partir para cima. Os comentários eram, o PT disse que agora é guerra e vai começar o nós contra eles. Bom, meu amigo, aí você está afirmando isso, você me diz quem é o nós e quem é o eles. Porque se de um lado você tem 80 e tantos % da população que pode ser privilegiado com uma medida e uma percentagem ínfima que pode ter que pagar um pouquinho a mais, e não digo ser prejudicado, porque não vai ter prejuízo nenhum, eles vão continuar lucrando, se isso é nós contra eles, a gente tem que sim fazer um nós contra eles. A gente tem sim que fazer o nós, que pagamos muito a conta e que trabalhamos, contra eles, que exploram o nosso trabalho, contra eles, que pegam o nosso dinheiro e levam para o crime organizado, contra eles que usufruem de subsídios do governo, que se recusam a pagar impostos justos. Então existe sim um nós contra eles, e a gente tem que colocar, a gente já viu que funcionou. A campanha Congresso Inimigo do Povo funcionou. A demonstração de que você tem o pior Congresso da nossa história, ela funcionou. A população, ela já está sensível a isso, ela já percebeu que, olha, peraí, esses caras, eles não estão minimamente interessados em votar algo que seja a nosso favor. Então a gente quer ir pra rua sim, a gente quer se manifestar sim, a gente quer que a coisa funcione, né? E até parte daqueles 30% de alucinados, eles não observam com bons olhos esse tipo de posicionamento do Congresso.
Então dá para puxar manifestação, dá para puxar campanha online, demonstrando, olha o que esse pessoal fez. Esse pessoal impediu que a gente tirasse dinheiro do crime organizado. Esse pessoal impediu que a gente taxasse quem está explorando o povo. Esse pessoal está querendo fazer um nós contra eles. Eles querem fazer um nós contra eles, eles querem que eles, que são os bilionários, continuem a ganhar muito dinheiro, enquanto você, trabalhador, trabalhadora, se ferra. Mas aí fica um comentário aqui para o nosso ouvinte, Luiz Inácio Lula da Silva. Alô, Luiz Inácio, decreto. Vamos, não é para ir para cima? Então, assina decreto, já que não vai poder ir uma medida provisória com um texto tão similar agora, põe o decreto do IOF e deixa o Congresso ir lá derrubar o decreto, deixa o Congresso se virar, porque se eles não aceitaram a medida provisória agora, colocam o decreto e eles que façam outra medida. Eles que legislem em cima disso agora e aceitem a pecha. Tá aqui, ó, esquentou a batata, segura a batata, cara. Rodrigo, eu iria além, porque o que aconteceu? Como o relator do projeto teve que tirar o aumento da taxação das bets, que atualmente é em 12% e na MP foi para 18%, a oposição passou a dizer que o Lula era a favor das bets. Então o que o Lula podia fazer? Ele fazia um decreto taxando só as bets e as fintechs. E aí sim faz como você falou, joga no colo do Congresso. E aí, ao invés de você ter que contingenciar 10, 20 bilhões, nos seus cálculos você vai ter que contingenciar, sei lá, 5 bilhões, vai diminuir. Mas aí você joga no colo do Congresso. Vamos ver se o Congresso é a favor das bets, se é a favor dos bancos ou se é contra. E aí faz isso aí. Gostei da sua ideia, cara. Muito boa. Mas acho que podia... Esquece o resto, IOF, tudo. Se for para fazer uma jogada política, bota só em bet e fintech. E aí vamos ver o que o Congresso vai fazer. E você vê que semana passada a gente estava aqui tudo feliz, comemorando a aprovação do imposto de renda, né? Mas foi isso, deram com uma mão e tiraram com a outra, que era um dos medos, né? Não, a gente não pode votar contra isso aqui. O que a gente pode fazer para atrapalhar, para mostrar que o governo é incompetente? Eu acredito que o Lula 3 está vendo que conciliar excessivamente não é o caminho, e eu acredito que ele pode, assim, engrossar, comunicar que ele quer fazer X, mas o Congresso não deixa. E essa coisa aí de ameaçar as emendas dos parlamentares, eu acho que é um bom caminho também, porque mexe justamente aonde dói, que é no bolso deles. Não necessariamente deles, mas, assim, do pezinho de meia, enfim, do que eles fazem, né, de como eles investem para conseguir. Não exatamente deles, mas deles. É porque eu não quis acusar ninguém, né, sem provas, mas basicamente. Agora eu tava só lembrando aqui, Rodrigo, eu não sei se aumento de imposto, no caso de bet e fintech, poderia ser apenas por decreto presidencial, né? Fica aí pros ouvintes nos corrigirem ou não aí depois nos comentários, mas eu tenho uma vaga lembrança que acho que só a questão do IOF poderia, enfim, que aí depois ele revogou o decreto e lançou a MP, né? Lembra que ele primeiro lançou o decreto do IOF, teve aquele barulho todo, aí revogou e depois ele lançou a MP. Então não sei se... mas se não puder simplesmente você fazer um decreto para criar um imposto em cima de um setor específico, e eu acredito que não possa desse modo, mas existem diversos outros tipos de limitação que você pode colocar. Então, espera aí, vocês não querem aprovar o IOF para bet, para banco, mas tudo bem, vamos colocar outras limitações aqui, vamos atrapalhar a vida desse pessoal e deixar que o Congresso trabalhe em cima disso. Manda um projeto de lei, né? Alguma coisa nesse sentido, enfim. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, apresentou um projeto de lei que aumenta a taxação das bets de 12% para 24%. Essa medida pode ser uma alternativa de arrecadação depois da derrubada da medida provisória do IOF. Vamos ver como é que vai ser isso. E eu, só para encerrar, vou ler aqui um trecho aqui na reportagem do Brasil de Fato, né, falando sobre, né, essa retirada de pauta que o Congresso fez hoje. E aí tá aqui, ó. A reprovação no Congresso se deu depois que partidos da base do governo orientaram um voto contra a medida. Um deles foi o PSD. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ter ligado para o líder da sigla na Câmara, o deputado Antônio Brito, e falou em tom alto para pedir um esforço para aprovação. Então acho que o ministro está precisando falar num tom ainda mais alto, né? Porque não adiantou de porcaria nenhuma, a influência dele, pelo visto, é zero, né, na bancada lá do Congresso. O PSD, que é aquele partido, né, que está na base do governo, né, tem ali um senador ou outro, né, que está junto do Lula, mas na Câmara, sempre que pode, eles dão uma estocada aí no governo
pra sacanear em alguma votação, cara. Impressionante. PSD do Mago, Gilberto Kassab. Exato, do Mago. Muito bem. Fechamos então aqui. Mais alguma coisa a ser dita? Ou podemos ir para o momento que os ouvintes adoram, nós adoramos e cada vez está maior aqui neste podcast, que é o momento leitura de títulos. Israel e Hamas assinam um acordo de paz para a primeira fase de cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel deporta Greta Thunberg e outros 170 ativistas de flotilha. Quando você sequestra alguém ilegalmente, não é deportar não, tá? É outro verbo, né? Não, e com essa assinatura do acordo, vocês acham que o Trump vai ganhar um Nobel da Paz, igual ele tá fazendo um lobby absurdo? Não vai ganhar ou não pelo histórico do Nobel da Paz. Eu acho que ele, para a própria instituição, Nobel fica feio, sabe? Fica. Cai numa dessas, assim, eles não... Mas tu acha que depois dessa assinatura do acordo não vai rolar uma pressão pra... Não combina com a estética. Não. Mas o Obama já ganhou, né? Bom lembrar. Mas o Obama tinha carisma, o Obama né? é civilizado. Sim. Nesse ponto eu concordo com vocês, O Obama vende bem, assim, uma imagem. E pior que eu tento racionalizar e pensar, não, mas todas as vezes que os Estados Unidos usou seu poder de veto nas assembleias da ONU para não impedir o genocídio em Gaza, eu fiz, mas não é assim que as coisas acontecem. Apesar do que, assim, seria uma ironia divertidíssima, né? Alguém dos Estados Unidos ganhar um Nobel. Já era irônico o Obama ter ganhado o Nobel da Paz. Alguém dos Estados Unidos, o presidente ganhar o Nobel da Paz. Os Estados Unidos, paz, não faz muito sentido, né? A oposicionista venezuelana Maria Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2025 e dedicou o prêmio ao presidente norte-americano Donald Trump. Mas vamos lá, entre aspas, sem fake news aqui, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos diz que plano para a moeda de $1 com o rosto de Trump é real. Real e inconstitucional. Não, mas o melhor Constituição lá? O plano era ter a cara dele dos dois lados, velho. Ia ser uma moeda tão inútil que não ia dar nem pra tirar a cara a coroa. Carluxo planeja renunciar à Câmara do Rio de Janeiro e mudar para Santa Catarina por mandato no Senado. Nessas horas que a gente lembra que ele ainda é vereador, né, cara? Porque, assim... O vereador federal, né? Eu tinha esquecido também. Família Bolsonaro é o primeiro caso de nômade digital no legislativo brasileiro. Ô, Diego, tá animado? Tá animado pra ver Santinho do Carluxo aí? A minha sorte é que eu moro perto da universidade e ele não vai querer passar perto desse antro de comunistas. Reforma administrativa. Coordenador de grupo de trabalho apresenta pacote de propostas na Câmara. Veja principais pontos. Você, concurseiro, melhor mudar de carreira, hein? Pois é, cara. Essa é a próxima que o Congresso vai tentar enfiar aí no povo, hein, cara. São 70 pontos, né, dessa proposta. E essa é uma foda de barrar, assim, do jeito... Porque o servidor público tem uma imagem péssima perante o brasileiro, então... Não, e ele manteve a questão da estabilidade, né? Então, tipo, que era a maior reclamação, né, da proposta inicial. Então, já tem esse histórico e ainda manteve o principal reclamação. Eu li um pouco desses pontos. Primeiro que ele apresentou sem ninguém saber, o pessoal falou, que porra é essa? Tá apresentando agora? O pessoal falou que não estava sabendo, o governo, né, os líderes lá. E aí uma das propostas é acabar com os super salários, né, principalmente do judiciário. Só que ao mesmo tempo ele cria um bônus por produtividade que aí poderia ser fornecido pra essa mesma galera. Então, tipo assim, pegue aqui o seu emoji de palhaço e coloque na sua cara, porque... Essa galera que já recebe 14º, 15º salário por aspas, produtividade. Pois é. Então vamos agora pra próxima. Tarifa zero no transporte público, 2 pontos. Rui Costa diz que Lula pediu estudos, entre aspas, e que não há, entre aspas, novamente, nada programado. Porra, Rui Costa. Na verdade, aspas simples, né, na Raíssa, corrigindo aqui, né? Obrigada. Bom que isso tá sendo falado, né? Só do assunto tá rodando aí já é um...
Exato. E vindo de quem? Vindo do governo federal. Não, o mais legal é assim, você pede estudos. Pede estudos aí, gente, assim. Existe uma bibliografia extensa, então alguém pode chegar lá, sei lá, vamos pro físico, né? Pega todos os livros, dissertações e teses, relatórios, feitos em décadas e décadas, sobre como que funciona a tarifa zero no transporte público, coloca em cima da mesa do Lula. Existem estudos. Todos eles apontam que funciona. Ainda bem que ele gosta de ler. Ou melhor, Rodrigo, o Lula pode chamar o Quaquá, que é prefeito de Maricá, que onde tem tarifa zero, transporte público é gratuito. Então, seria uma boa, né? Por acaso é o Quaquá, PT também. Acho que ele deve conhecer, né? Alckmin pilota moto e anuncia investimento de 1,6 bilhões da Honda na Zona Franca de Manaus. É o homem mais feliz do Brasil, não tem pra onde correr. Cara, esse vídeo é muito bom, ele chegando de moto, né, cara? Eu gosto muito. Ele ainda tranquiliza, vou tranquilizar vocês, a minha carteira é AB. Sim. Alexandre Frota perde mandato na Câmara de Cotia por falas que associaram Jean Willis à pedofilia. Cotia é tipo Record na política? Porque eu não sabia nem que Alexandre Frota tinha aí cargo. Onde é Cotia não é paca nem tatu. Conselho de Ética abre processos contra 3 deputados envolvidos em motim na Câmara. Olha aí. Aí o Patinho, o Ganso, quem são esses 3 deputados? Quem são? Quem fala, filha da puta? Quem são os 3? Mal posso esperar para não darem nada. Abre aspas simples. É impossível exercer o mandato em outro país. Fecha aspas simples, vírgula. Diz Hugo Mota sobre Eduardo Bolsonaro. Ponto. Aquela mulher. Hugo Mota falando, óbvio, que bom que o presidente da Câmara falou, óbvio. Alcolumbre escolhe Renan Calheiros para relatar projeto que amplia a isenção do IR no Senado. Capricha, Renan, vai, capricha. Eu fiquei bolado que no discurso lá dele, ele disse que pode levar até 30 dias e se tiver que fazer modificação, eles vão fazer modificação, se tiver que voltar para a Câmara, vai voltar, mas eles vão tentar não fazer isso. Mas, porra, 30 dias, Renan, pelo amor de Deus, né, cara? Não precisa Capricha, mas nem tanto, né? Pois é, cara. E no caso dele, se for 30 dias úteis, é 6 meses do nosso, né? Porra. Acabou o ano, exatamente. Acabou, já era. Aí não dá. No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar, diz Tarcísio, sobre intoxicações por metanol em São Paulo. Acho que esse título merece até colocar o áudio aqui da fala do Tarcísio, porque é asquerosa e vexaminosa ao mesmo tempo. Eu vou botar aqui para vocês também, pra gente assistir junto e também para facilitar na edição, porque olha a vergonha que ele passa, né? Tudo bem que já é o Tarcísio, então assim, vergonha já tá implícita, mas vamos lá. Enfim, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ninguém ri. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? É um stand-up ruim. Não, Coca-Cola ele até fica aqui não. caçando aprovação e a com minha os normal. olhos, assim, ninguém... Cara, ele repete. É de um constrangimento. Eu fiquei constrangido de assistir isso, não só pelo absurdo da fala, mas porque ele acha que tá fazendo uma grande piada e simplesmente ninguém ri. Você escuta o silêncio, você escuta o silêncio depois da fala dele. Não, o cara falou, ele tenta 3 vezes, cara. Ele tenta 3 vezes. É tipo, não, vocês não entenderam que eu fiz uma piada? Sim, a gente entendeu que você fez uma piada com a morte de pessoas. É inacreditável, mas a gente continua aqui, a gente entendeu que é isso que aconteceu. Eu nunca tinha ouvido a voz desse cidadão que eu também lembrei. não. Eu tava reparando isso. Tal qual Michel Temer, quando apareceu depois de se chamar de vice decorativo, eu também nunca tinha escutado a voz do Tarcísio. É péssima. É horrível. Deus. É uma voz de sapo cururu, né? Ele tem uma voz tenebrosa, né? Dele. Jamais chamarei o Dr. G de picolé de chuchu depois de ouvir essa voz. Nossa, Tarcísio Eixe que ficava rindo ao lado de Bolsonaro nas suas lives quando o Bolsonaro falava absurdo, né? É sempre bom lembrar isso, né? Mas aí vocês ouviram esse áudio absurdo e na sequência Tarcísio se desculpa por brincadeira com Coca-Cola durante coletiva sobre casos de intoxicação por metanol, 2 pontos, aspas simples, errei.
Só faltou um fui moleque no final. Exatamente, errei, fui moleque. Mas pra não terminar nesse clima desagradável, o nosso momento de leitura de títulos, eu quero trazer um último título pra vocês aqui. Um título surpresa, que eu acho indispensável nessa semana, né? Direto do diário do grande ABC, a gente tem: vereadores de São Caetano dançam sobre mesas no plenário ao som de Elvis. Procurem os vídeos. Muito bom. Galera animada. Então vamos agora para as cartinhas da Xuxa com Thaís Kisuki. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Vamos lá, antes das cartinhas da Xuxa, vamos para o resultado da nossa enquete. A pergunta da enquete do episódio 49, isenção de IR, metanol e Gaza, perguntava: em que você pretende gastar a grana que vai sobrar ano que vem com a isenção do imposto de renda? Opção: comprando camafeu de nozes. Opção 2, comprando janelas de vidro canelado. Opção 3, consultando o tarô dos arcanos da política brasileira com o Pai Lhama. E opção 4, fazendo pix para podcastmedia@gmail.com. Então, nós tivemos 7 votos no Instagram, 22 no Telegram, 15 no Spotify, 30 no WhatsApp. Olha aí a nação Zapper. A mais presente. Sempre tá aí participando. No Instagram, a opção mais votada foi consultando o tarô dos arcanos da política brasileira. No Telegram, foi a opção comprando camafeu de nozes. Você vê que os ouvintes do Telegram realmente odiaram o episódio de Doces Bárbaros. Tenho certeza que eles votaram só de pirraça aqui no camafeu de nozes. No Spotify, a opção mais votada foi fazendo pix para podcastmedia@gmail.com. Então, nossos ouvintes do Spotify são mais mão aberta. Thaís, quantos votaram aí nessa opção no Spotify? Tem a quantidade aí? No Spotify foram 6 votos. Eu quero saber se essas 6 pessoas fizeram um pix para podcastmedia@gmail.com. Conte pra gente fazendo um pix para podcastmedia@gmail.com. E por fim, no WhatsApp, a opção mais votada foi também consultando o tarô dos arcanos da política brasileira. Então, em quarto lugar, ficou comprando janelas de vidro canelado. Ninguém quer janelas de vidro canelado, tá vendo, minha gente? É óbvio que ninguém quer. Eu espero que seja isso mesmo, porque fica mais barato. Em terceiro lugar, ficou comprando camafeu de nozes. Em segundo lugar, com 31% dos votos, ficou consultando o tarô dos arcanos da política brasileira. E em primeiro lugar, com 34% dos votos, ficou fazendo pix para podcastmedia@gmail.com. Agora cadê? Cadê a galera? Põe a mãozinha no bolso aí, ó. Então vamos aos comentários. Michelle Ellen disse que Sidônio precisa escutar esse episódio cheio de ideias. Olha aí, nosso ouvinte Sidônio, preste atenção no episódio. E também disse que sempre precisa escutar o episódio 2 vezes. Uma para discutir como se estivesse junto e a segunda para apreciar com calma. MKVK32 falou que é uma alegria o desconto do imposto de renda, mas esse fundão eleitoral foi imoral. VG Souza, não o nosso patrão, disse que é episódio para comemorar muito a isenção do imposto de renda, sem esquecer que esse valor a mais no bolso do trabalhador vai impactar positivamente no PIB. E a observação, esperando o episódio que político seria qual Pokémon. Se o Diego Esquinelo ainda tiver espaço para amizade, adiciona mais um ouvinte. E ele passou aqui o número dele, Diego. Vou adicionar agora, eu tinha copiado e esqueci de adicionar. É no Blue Sky esse comentário, se alguém mais quiser adicionar. O Diego é o criador de Pokémon mais popular desse país.
É verdade. E para finalizar, o comentário da Marina Fonseca, mais um ótimo episódio. A gente tem que comemorar cada votação em favor do povo, até para verem que estamos acompanhando. E queria compartilhar que a Moreira aqui está dando fruta e eu e o cachorro celebramos. Eu como as do pé e ele as do chão. Estou ansiosa pelas outras frutas do quintal. Fiquei aí com água na boca e ela colocou uma foto da Moreira dela também, belíssima. Fiquei aí com vontade de experimentar. Fruta do nosso próprio quintal sempre é mais gostosa. Fechou? Fechou. Maravilha. Então, ao contrário de Fufuca e Companhia Limitada, que nós queremos bem longe, nós queremos agradecer por terem permanecido conosco até aqui e para todo o sempre. André Luiz Alves, Leonardo Spor, Kel Cândido, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Guilherme Wagner, George Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocchet, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filarete, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E aqui com uma química toda especial com o Midcast, nós temos Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso e Rene Barcelos, um beijo para vocês. E os nossos ministros do amor, Amaury de Melo e o nosso ouvinte misterioso. E falando aqui nos nossos queridos ouvintes da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor, vamos agora para o prometido sorteio do mês aí de outubro, em que vamos sortear o que, Ana Raíssa? O que vamos sortear para os ouvintes nesse mês? Nós queremos nossos ouvintes bem tranquilos, bem relax. Então, o que mais pode proporcionar isso que não seja um livrinho de pinta? Aí a gente não pode ainda. Outra coisa que pode te proporcionar isso com bem menos alegria é o quê? Um livro de colorir. Mas não é qualquer livro de colorir. É um livro de colorir do Samuel Degóis e da Hel Havani, chamado Body Goods, Hell Goods. Eu já tenho o meu, não participei do sorteio, mas já tenho o meu. Aqui, assim, a gente só entrega produto que a gente faz test drive antes. Exatamente, né? Então nós temos várias ilustrações aqui dos nossos artistas, muito fofas, muito relaxantes, do tipo caveiras fumantes, pombos fumantes, bodes fumantes, ursinhos de pelúcia fumantes e cachorro fazendo yoga, fumando um cigarro. Então vocês vão amar. Não é a maconha, mas é a sua representação aí no reino animal. Não é, aspas. Muito que bem, então temos aqui, para quem está acompanhando a nossa gravação, a nossa roleta, né, de sorteio. Lembrando que Mariana Zampol, Bruno Teixeira e Hugo Albuquerque não participam porque já foram sorteados anteriormente. Então temos aqui Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, Rene Barcelos, Amaury de Melo e o nosso ouvinte misterioso. E vamos lá, girando a roleta. Até a roleta estava com preguiça de começar. Maria de Fátima foi sorteada nesse mês de outubro e receberá aí em seu domicílio essa belíssima arte de Samuel Degóis, seu livro de colorir. Maria de Fátima. Queremos fotinhas nas redes sociais depois do resultado. É isso aí. Maria, eu vou entrar em contato com você pelo e-mail que está cadastrado lá no Apoia-se para confirmar seu endereço para a gente poder fazer o envio. Enquete essa semana, Diego, temos? Temos nossa enquete já aqui depois de um intenso processo de debate turístico e turismológico entre a nossa douta bancada. Então, sendo você aí, João Carvalho, um servidor do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e ficasse você responsável por agendar o local do encontro entre Lula e Trump, onde seria esse encontro? Primeira opção, no Tripec do Guarujá.
A segunda opção, no dia 25 de outubro, em Brasília, no encontro do Midcast, que vai rolar com a presença ilustre de Vitor e Rodrigo se conhecendo pela primeira vez. A terceira opção, na festa de aniversário de Thaís Kisuki, em local ainda a ser revelado, que ela não mandou o nosso convite ainda. No lugar misterioso. E a quarta opção, nas Cataratas do Iguaçu, sem nenhuma intenção de que o Trump escorregue e caia aí para as profundezas do inferno. Olha, eu gostaria de dizer que no dia 25 eu vou ser a primeira integrante deste podcast a conhecer todos os outros integrantes. É verdade. Eu nunca imaginei que em um grupo de amigos eu seria a pessoa mais legal. Eu tô muito feliz. O privilégio de morar no centro geográfico do país. É isso também. Agradeço minha família que resolveu sair daquele hellhole. E aproveitando esse momento, acho que hoje merece um parabéns descoordenado. Afinal, daqui a 9 minutos é o aniversário de Ana Raíssa. Então, eu acho justo. Vamos lá, em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Parabéns para você. Parabéns para na lavoura da amizade. Parabéns pra você. Hey, parabéns pra você. Hey, parabéns pra você. Parabéns. Vamos ficar até meia-noite. Meu 9 minutos de parabéns. Parabéns, galera. Ai, obrigada. Como pode, né? Uma pessoa que nasceu anteontem, tá fazendo quase 40. É assim a vida. Então, exatamente. É assim que eu me sinto. A animação de Thaís Kisuki, lembrando disso. Thaís que tá um ano na minha frente. Serei a primeira de nós a chegar aos 40. Aquela pessoa que tá na água fria na piscina e fala, não, galera, vem que tá tranquilo, né? Exatamente. Pode deixar que eu guardo a o Reni comentou que tava com saudades do Parabéns Descoordenado. Fazia muito tempo mesmo que a gente não fazia aqui. Estou honrada, estou muito feliz. Obrigada, amigos. Sinta-se abraçada, Ana. Me sentirei. Mas não substitui o abraço do dia 25. Exatamente. E muito menos o Pix para... Qual é o seu Pix, Ana Raíssa? Quem quiser mandar um presentinho? podcastmedia@gmail.com. Eu não deixaria meus amigos fora dessa. Então é isso. Fechou? Créditos finais? A Ana quase ficou vermelha agora, você viu, né, Diego? Você quase deixou. Ficou acanhada. Esse é o aniversário, mas não vai fugir do trabalho, não. Bora pô. Que isso? Virou bagunça? Estou tomando água, meu Deus. Cadê a CLT? Cadê os direitos humanos? Este episódio usou fontes de G1, O Globo, BBC Brasil, Correio Brasiliense, ICL Notícias, Twitter, Blue Sky e Valor Econômico. Esse podcast foi apresentado por Victor Souza, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, Diego Schinelli e Ana Raíssa. A edição é de Victor Souza, que não é o mesmo apresentador. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com na rede social do Banco Central. É isso aí. Então fechamos mais um episódio. Muito obrigado a quem acompanhou aqui até o final. Muito obrigado a quem compartilhou, muito obrigado a quem nos aturou aqui ao vivo, Laís Moraes, o Reni, a Cristine, e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu.